A lei do legado. O valor duradouro de um líder é medido pela sua sucessão. O que você quer que as pessoas digam em seu funeral? Eu sei que essa pergunta pode parecer estranha, mas talvez seja a única pergunta mais importante que você deve se fazer como líder. A maioria das pessoas nunca pensa sobre esse assunto. E isso não é bom. Não pensar no assunto significa que sua vida e sua liderança podem tomar um rumo diferente daquele que pode ter mais potencial e causar mais impacto. Se você quer que sua liderança realmente faça sentido, precisa levar em conta a lei do legado. Por quê? Porque o valor duradouro de um líder é medido pela sua herança. Eleanor Roosevelt certa vez comentou que a vida é como um salto de paraquedas. Você precisa fazer certo da primeira vez. Sempre tive consciência de que nosso tempo na Terra é limitado e precisamos aproveitá-lo bem. A vida não é uma prova de roupas. Meu pai deixou isso muito claro para mim quando eu era ainda adolescente. Eu sempre tive direção e sempre quis ser o melhor no que quer que eu fizesse. Mas tenho de admitir que meus objetivos e desejos mudaram muito com o passar dos anos, e isso afetou o rumo da minha liderança. Claire Butler Luss, escritor, político e embaixador, popularizou a noção de sentença de vida, uma afirmação que resume o objetivo e o sentido da vida de alguém. No final da década de 60, quando comecei minha carreira, minha sentença de vida podia ser expressa assim: quero ser um grande pastor. Vários anos mais tarde, à medida que trabalhava e me dava conta de minhas deficiências como orador, minha sentença passou a ser: quero ser um grande comunicador. Por mais de uma década, concentrei-me principalmente em melhorar minhas habilidades de palestrante. Contudo, ao chegar aos 30 anos de idade, dei-me conta de que, se me limitasse a falar, meu impacto seria sempre limitado. Há um número limitado de dias no ano e um número limitado de pessoas que irão a um evento para ouvi-lo falar. Eu queria atingir mais pessoas que isso. Foi quando decidi: quero ser um grande escritor. Precisei de 3 anos para escrever meu primeiro livro, um pequeno volume de apenas 128 páginas. Cada capítulo tem apenas 3 ou 4 páginas. Certa vez, uma pessoa em uma palestra me cumprimentou, dizendo que me achava muito inteligente por fazer um livro com capítulos tão curtos. Inteligência não tinha nada a ver com aquilo. Simplesmente eu não tinha muito a dizer. Escrevi muitos livros desde aquela época e sou grato por isso, pois esses livros permitiram que eu me comunicasse com mais pessoas. Mas, ao chegar aos 40 anos, meu foco mudou novamente. Foi quando decidi: quero ser um grande líder. Queria criar e liderar organizações que possam fazer a diferença. Descobri que a cada estágio da minha vida eu tinha crescido, e meu mundo se tornara maior, e minha sentença de vida tinha mudado. Aos 50 e poucos anos, pensei em todas as definições anteriores que abraçara e me dei conta de que todas elas tinham um denominador comum: agregar valor aos outros. Esse realmente era o meu desejo. Queria ser pastor, comunicador, escritor e líder eficaz para poder ajudar as pessoas. Agora, aos 60 anos de idade, finalmente decidi a sentença de vida que me servirá pelo resto dos meus dias. No dia de meu funeral, espero ter levado uma vida que leve as pessoas a saber por que estive aqui sem que precisem tentar adivinhar qual foi o meu legado. Minha sentença de vida é esta: quero agregar valor a líderes que multiplicarão valor para outros. E por que é tão importante prestar atenção à sua sentença de vida? Porque sua sentença de vida não apenas define o rumo de sua vida, ela também determina o legado que você deixará. Demorei muito para perceber isso. Minha esperança é que você possa aprender essa lição mais rapidamente do que eu. O sucesso não tem muita importância se você não deixar nada para trás. A melhor forma de fazer isso é com o legado de liderança. Mas como desenvolver seu legado de liderança? Se você deseja ter um impacto como líder nas futuras gerações, sugiro que seja muito objetivo em relação ao seu legado. Acredito que todas as pessoas deixam alguma espécie de legado. No caso de algumas, ele é positivo. No de outras, negativo. Mas eu sei que temos uma escolha sobre o legado que deixaremos e, portanto,
precisamos trabalhar e ser objetivos para deixar o legado que queremos. O primeiro passo é saber o legado que você quer deixar. A maioria das pessoas simplesmente aceita sua vida, não a comanda. Acredito que as pessoas precisam ser proativas em relação a como vivem e acredito que isso é especialmente verdade para os líderes. Ouça o que nos diz Greenville Glazer em seu livro clássico sobre o desenvolvimento pessoal, Training for Power and Leadership, Treinamento para o Poder e a Liderança. Sua vida é como um livro. A folha de rosto é seu nome. O prefácio, sua introdução ao mundo. As páginas são um registro diário de seus esforços, julgamentos, prazeres, desencorajamentos e realizações. Dia a dia, seus pensamentos e atos são inscritos em seu livro da vida. Hora a hora, fazemos o registro que ficará para sempre. Assim que a palavra finis for escrita, que se diga que seu livro é um registro de um propósito nobre, de um serviço generoso e de um trabalho bem feito. Algum dia, as pessoas resumirão sua vida em uma frase. Meu conselho: escolha agora. Depois de definir que legado quer deixar, o segundo passo é viver o legado que você quer deixar. Acredito que para ter credibilidade como líder, você precisa viver aquilo em que diz acreditar. Você se lembra de que conversamos a respeito disso na Lei da Base Sólida e na Lei da Imagem? Lembra que quando conversamos sobre a Lei da Base Sólida, eu disse que suas atitudes primeiro geram confiança e só depois o apoio? E quando disse na Lei da Imagem que os seguidores podem até duvidar de que seus líderes dizem, mas normalmente acreditam mais no que eles fazem? Pois então, isso é fruto de viver aquilo em que se diz acreditar. Como meu legado envolve agregar valor por meio do influenciar líderes, concentrei a maior parte da minha atenção nos líderes e me tornei muito objetivo em meus esforços para liderá-los. Acredito que hoje há 7 principais áreas de influência na sociedade: religião, economia, governo, família, meios de comunicação, educação e esportes. Nos primeiros anos de minha carreira, tinha influência em apenas uma dessas 7 áreas. Sempre me esforço para atingir outras e ganhar credibilidade nelas. Tento fazer isso ao construir pontes, ao relacionar-me com as pessoas na esfera emocional e ao buscar dar mais do que recebo. Se você quer construir um legado, primeiro precisa vivê-lo. Precisa se tornar aquilo que deseja ver nos outros. Após definir seu legado e vivê-lo, o terceiro passo é escolher quem levará à frente o seu legado. Não sei o que você deseja realizar na vida, mas posso dizer uma coisa: o legado vive nas pessoas, não nas coisas. Max De Pree, autor de Leadership is an Art, a liderança é uma arte, declarou que a sucessão é uma das principais responsabilidades da liderança. Mas a lei do legado é algo que poucos líderes parecem colocar em prática. Os líderes, com demasiada frequência, colocam sua energia em organizações, prédios, sistemas ou outros objetos inanimados. Mas só as pessoas vivem depois que partimos. Todo o resto é temporário. Muitas vezes há uma progressão natural em como os líderes se desenvolvem na área do legado, partindo do desejo de realizar. Seria algo do tipo: a realização acontece quando os líderes fazem grandes coisas por conta própria. O sucesso acontece quando eles fortalecem os seguidores para que façam grandes coisas por eles. O sentido acontece quando líderes desenvolvem líderes para que façam grandes coisas com eles. O legado acontece quando colocam líderes em posição de fazer grandes coisas sem eles. É como diz meu amigo Chris Musgrove: não se mede o sucesso com o para onde você está partindo, mas com o que deixa para trás. Truth Cathy, fundador da rede de restaurantes Chick-fil-A, comentou que alguém certa vez lhe disse que o comportamento dos netos é que determina se você é um bom sujeito. Por que alguém diria que você precisa observar os netos de alguém? Porque é um bom indicador de como as pessoas nas quais você escolheu investir seu legado seguem adiante sem você. Por isso, você precisa escolher sabiamente. Você já sabe o legado que quer deixar, vive esse legado e já escolheu quem o levará adiante? Resta então agora o quarto passo:
Esteja certo de passar o bastão. Tom Mullins, excelente líder e ex-técnico que integra a diretoria da equipe, diz que a parte mais importante de uma corrida de revezamento é a área chamada de zona de passagem. É onde os corredores devem passar o bastão para seus colegas. Você pode ter os melhores corredores do mundo, todos recordistas, mas se eles prejudicarem a passagem, perdem a corrida. O mesmo é verdade no que diz respeito à lei do legado. Não importa se você e seu sucessor são ótimos líderes. Se você não se preocupar em passar o bastão, não deixará o legado que deseja. Tom sabe disso tão bem que nos últimos anos só trabalha em seu plano de sucessão. Ele começou a preparar o filho Todd, também um excelente líder, para receber o bastão e liderar em seu lugar. Com o passar do tempo, Todd assumiu cada vez mais responsabilidades. Tom me diz que sua maior alegria é ver o filho e os outros líderes se apresentarem e darem conta do trabalho de liderança ainda melhor que ele. Praticamente, qualquer um pode fazer uma organização parecer boa por algum tempo, lançando algum novo programa ou um produto maravilhoso, levando multidões a um grande acontecimento ou reduzindo drasticamente o orçamento para melhorar os resultados. Mas líderes que deixam legado têm uma estratégia diferente. Eles pensam a longo prazo. Os melhores líderes lideram hoje tendo em mente o amanhã e procuram certificar-se de que investem em líderes que levarão à frente o seu legado. Por quê? Porque o valor duradouro de um líder é medido pela sua sucessão. Essa é a lei do legado. No outono de 1997, em uma viagem à Índia com alguns colegas, decidimos visitar o quartel-general de uma grande líder do século XX, Madre Teresa de Calcutá. Seu quartel-general, que as pessoas da região chamam de Casa da Madre, é um prédio de blocos de concreto localizado em Kolkata. De pé, em frente à porta, ninguém à primeira vista diria que aquele lugar modesto era a base de uma líder tão eficaz. Passamos por um saguão e chegamos a um pátio central aberto. Nossa intenção era visitar o túmulo de Madre Teresa, localizado na sala de jantar do prédio. Mas quando chegamos lá, descobrimos que a sala estava sendo usada. Só poderíamos entrar depois que a cerimônia terminasse. Podíamos ver um grupo com cerca de 40 a 50 freiras sentadas, todas vestindo o conhecido hábito que Madre Teresa usava. Quando perguntei o que estava acontecendo a uma freira que passava, ela parou, sorriu e me disse que naquele momento estavam recebendo 45 novos membros na ordem. Como já estávamos atrasados e tínhamos de pegar o avião, não podíamos ficar. Demos uma olhada ao redor e saímos. Enquanto passava por uma aleia, em meio à multidão de pessoas, rumo à saída do prédio, pensei como Madre Teresa teria ficado orgulhosa com aquela cena. Ela tinha partido, mas seu legado resistia. Ela causara impacto no mundo e desenvolvera líderes que levavam à frente a sua visão. E tudo indicava que seus seguidores continuariam a influenciar pessoas nas gerações seguintes. A vida de Madre Teresa é um exemplo vivido da lei do legado. Mas poucos líderes passam o bastão. No ano passado, estava assistindo à cerimônia de entrega do Oscar na televisão e algo me chocou. Um dos blocos do programa mostrou rápidas imagens das pessoas da indústria cinematográfica que tinham morrido no ano anterior, de roteiristas e diretores a atores e técnicos. Muitas imagens eram recebidas com aplausos educados, enquanto algumas recebiam enormes ovações. Sem dúvida, aqueles indivíduos estavam no topo de sua profissão. Alguns, talvez, fossem os melhores que já tinham existido em sua área de atuação. Mas após poucos segundos na tela e alguns aplausos, eram esquecidos. Na plateia, todos estavam concentrados nos indicados ao Oscar daquele ano. A vida é passageira. No final das contas, sua capacidade como líder não será julgada pelo que você conseguiu pessoalmente. Você pode fazer um filme de sucesso estrondoso, mas ele será esquecido em algumas gerações. Pode escrever um romance ganhador do prêmio Pulitzer, mas ele será esquecido em alguns séculos. Pode criar uma obra-prima de arte, mas, em 1 ou 2 milênios, ninguém se lembrará de que você a criou. Não. Nossa capacidade como líderes não será julgada pelos prédios que construímos, pelas instituições que criamos ou pelas realizações que nossa equipe alcançou em nossa vida. Você e eu seremos julgados em função de como as pessoas nas quais investimos se sairão depois que partimos.
Como observou o astro do beisebol, Jack Robinson, a vida não tem sentido, a não ser por seu impacto que exerce em outras vidas. No final, seremos julgados de acordo com a lei do legado. O valor duradouro de um líder é medido por sua sucessão. Que você e eu vivamos segundo esse padrão. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei do legado à sua vida? Qual você quer que seja seu legado? Se você é novo na jornada da liderança, não espero que já tenha a resposta definitiva a essa pergunta. No entanto, ainda acho que é importante você levar em conta qual é o sentido que você quer para a sua vida. Pense um pouco sobre o quadro geral da situação. Por que você lidera? Não será um processo rápido. A ideia de legado está intimamente conectada à noção que a pessoa tem do propósito da vida. Por que você está aqui? Que dons e habilidades você tem que dizem respeito a seu mais alto potencial como ser humano? Que oportunidades únicas você tem com base em suas circunstâncias pessoais e no que está acontecendo no mundo ao seu redor? Sobre quem você pode conseguir causar impacto e o que você pode ser capaz de realizar como líder em sua vida. Com base nas ideias que você desenvolveu em relação ao legado que quer deixar, o que você precisa mudar na forma como age de modo a viver esse legado? Faça uma lista. Sua lista deve incluir mudanças comportamentais, desenvolvimento de caráter, educação, métodos de trabalho, estilo de estruturação de relacionamentos e assim por diante. Você será capaz de criar o legado que quer deixar apenas ao modificar seu modo de vida. Em quem você investirá para levar adiante o seu legado? Idealmente, você deve escolher pessoas com potencial maior que o seu e que consigam se erguer em seus ombros e fazer mais que você fez. Comece a investir nelas hoje.